Fala pessoal, bem-vindo ao meu canal, sou Alexandre Fortran, especialista em patologia das construções e também em reforço de estruturas. E hoje trago para vocês um caso muito interessante que aconteceu comigo, esse caso aqui. É um caso de infiltração, um caso aí de um vazamento, né? Mas o que vocês acham que é? Que tipo de estrutura? Por que desse vazamento? Por que um fluxo de água contínuo tão grande assim? É comum em estruturas? É aceitável? Vocês concordam? Vocês não concordam? Deixe seu comentário, deixe a sua opinião e o que você entende desse tipo de problema em uma construção residencial, comercial, industrial, qualquer que seja. Pois bem, pessoal, esse é um problema que está cada vez mais comum, no entanto, não significa que nós devemos aceitar problemas como esse. Agora, aonde está o erro? De onde vêm esses problemas e como resolver? Vou trazer um pouco do conhecimento que nós tivemos em canteiros de obra, um pouco de expertise e também algumas das tecnologias nas quais podemos utilizar para resolver problemas como esse nesse exato momento que está acontecendo, como infiltrações como essa, mas também trazendo tecnologias de projeto, tecnologias na hora da execução, na hora de todo o planejamento da construção que você pode adotar para o seu tipo de obra, para o seu tipo de construção, para você minimizar problemas como esse e também garantir ao usuário todo o conforto e uso e desempenho que ele merece. Fica comigo até o final, compartilha, deixa seu like, se inscreve no canal, que esse é um vídeo muito legal, muito interessante, que eu tenho certeza que você já deve ter passado por isso. Pessoal, e detalhe, nesse vídeo tem um bônus. Vou mostrar para vocês alguns cases que nós já trabalhamos com laje supressão para poder mostrar para você o quão eficiente é o tratamento de laje supressão com sistemas de injeções. Fique até o final. Mas vamos lá, vamos começar a desvendar esse mistério e o que tipo de obra, né? Aonde era aquele local, aonde que aconteceu aquele problema que eu mencionei para vocês no começo desse vídeo. Pois bem, aquele problema é um subsolo, uma garagem de um edifício comercial, ou seja, um edifício onde devem morar centenas de pessoas, que está passando por um problema onde a água está vindo do solo. É isso mesmo, a água vem do solo devido à pressão hidrostática naquela região ser muito alta e a estrutura e seus sistemas não foram capazes, por exemplo, de bloquear ou de proteger a estrutura e o usuário desse tipo de manifestação. Então, o que é aquela estrutura, como que ela deve ser projetada, quais são os cuidados que eu devo ter e como que eu posso adotar algumas soluções para esse tipo de situação. Pois bem, aquele tipo de estrutura é uma laje supressão. Laje supressão é uma estrutura, em concreto armado, em sua grande maioria, que deve resistir a um impulso hidrostático, a uma pressão da água naquela região. Portanto, ela deve ser projetada tanto nos seus aspectos estruturais, por exemplo, projetos de concreto, quanto nos seus aspectos e projetos complementares, por exemplo, um projeto de impermeabilização, devem ser suficientes e também ter os seus desempenhos muito bem calculados para que situações como essa não ocorram ao usuário. Aqui eu vou listar para você 3 principais problemas que nós encontramos em laje de supressão e como podemos resolver cada um deles. O primeiro é o empolamento, ou seja, a pressão hidrostática na região é tão grande que pode causar um empolamento. A sua laje, o seu piso, ele pode subir, ele pode recalcar e aí você vai ter um problema onde essa abertura, esse desnível vai causar outros problemas ao usuário, causando uma infiltração, causando problemas estruturais e causando também danos ao usuário. O segundo problema é um problema de fissuração, ou seja, a sua estrutura não foi muito bem projetada e aí a pressão hidrostática naquela região é tão grande que acaba sendo maior
que é a condição de carga, que é a condição de projeto. Então a sua laje começa a ter fissuras excessivas por um problema de projeto, um problema de execução, enfim, e você vai ter um problema estrutural, que você deve imediatamente contratar um engenheiro responsável para elaborar projetos, elaborar laudos, diagnóstico, para poder tratar esse tipo de ocorrência o quanto antes. O terceiro problema são infiltrações, que são os mais comuns nesse tipo de obra. O que ocorre com problemas de infiltrações? Muito provavelmente o seu projeto de impermeabilização ou não foi feito, ou foi mal executado, ou enfim, a gente teve algum problema ali na fase de projeto, ou também na fase de execução. O seu projeto pode ter tido as melhores escolhas, os melhores profissionais, mas na hora da execução pode ter sido mal fiscalizado ou mal executado, e aí você não tem nenhum e nem outro. Então, problemas de infiltração são os problemas muito comuns em laje de supressão, em edifícios, em garagens, em subsolos, onde você tem as infiltrações vindo de alguns pontos, né, do subsolo devido à pressão hidrostática. Tanto é que quando chove mais, acaba tendo maiores problemas, e quando você passa em épocas de estiagem, acaba tendo até mesmo nem o aparecimento de problemas como esse. Então é necessário que você verifique, é necessário que você contate um engenheiro mais próximo, um engenheiro especialista que consiga te auxiliar num processo de recuperação e também num processo de reparo dos pontos aí de infiltração. Tá? E agora eu vou falar para você o que nós temos aqui de expertise, e também o que nós temos de tecnologia, para que você consiga escolher os melhores sistemas, escolher também as melhores soluções de reparos e recuperação de problemas como esse. Na etapa de impermeabilização, primeiro conte com um profissional que seja capaz de projetar e especificar os melhores sistemas para esse tipo de solução. Por exemplo, nós temos as mais novas tecnologias no mercado, como manta PVC e também a manta autocicatrizante, que são excelentes soluções, porém devem ser muito bem fiscalizadas e muito bem projetadas. Temos também sistemas de concreto com cristalizante, que também em algumas regiões funcionam muito bem. No entanto, ambas as soluções devem ser projetadas, devem ser especificadas e fiscalizadas, senão o seu produto final, o seu projeto, a sua construção pode vir a dar problema no futuro, e aí não vai ser nada legal você explicar para o seu usuário. E como que a gente pode reparar, por exemplo, o problema que eu mencionei no começo do vídeo? Problemas como esse, por exemplo, onde o fluxo de água está vindo pelas juntas do piso, pode ser juntas de movimentação, juntas de concretagem, ou até uma dilatação ali naquela região, então é o ponto mais fraco. É o ponto mais suscetível à pressão da água, acaba empurrando aquela região e acaba realmente aflorando e infiltrando. E repare, naquele ponto é um fluxo bem considerável, parecendo até uma torneira aberta, né? E o que a gente pode fazer como uma medida para poder tratar aquela região e fazer com que o edifício, o condomínio, a administradora consiga partir para outras soluções futuras para que aquilo não aconteça mais. Para situações como essas, nós podemos utilizar sistemas de injeção, tá? No entanto, com as resinas especificadas de forma correta e também com os fabricantes que te garantam resistência, durabilidade, aderência, para que você consiga aplicar o material mais adequado naquela solução. Não é só aplicar o material não, tá? Nós devemos também ter a metodologia, ou seja, saber como fazer, quais os bicos, quais as ferramentas, quais os equipamentos adequados para poder fazer esse tipo de tratamento, pois esse tipo de tratamento não é brincadeira, não é qualquer empresa que faz. Então fiquem ligados, fiquem atentos, porque é um trabalho que deve ser feito de maneira muito séria, e eu entendo que isso deve ser levado muito a sério. Então, sistemas de injeção para esse tipo de solução pode ser sim uma das soluções. No entanto, isso não elimina o fato de você contatar a engenheiro responsável, contatar a sua administradora, para que uma solução geral e definitiva venha de fato a acontecer, para que outros pontos, por exemplo, do seu subsolo, do seu condomínio, não venham a aparentar problemas como esse. E não esqueça de me seguir no Instagram. Lá eu posto todos os meus vídeos diários sobre obras, sobre visitas técnicas, sobre os tipos de serviço que nós fazemos. Trabalhamos com injeção, com reforço, com fibra de carbono, com proteção. Tem muita coisa legal, tem muita inovação também nessas áreas, que eu acho que você vai ficar surpreso e vai ter muita curiosidade em saber. Me segue lá, me acompanha, estou sempre aberto e disposto aí a responder mensagens, a trocar informações, a compartilhar conhecimento, beleza? Te espero lá. Pessoal, eu espero ter dado uma pincelada um pouco aí nesse tipo de situação, nesse tipo de problema. Quis compartilhar com vocês um caso real,
onde nós estamos trabalhando junto com o cliente para, de fato, resolver esse tipo de problema, e vou compartilhar com vocês sim a obra, vou compartilhar tudo com vocês, todas as soluções que nós tomamos e os passos também que foram dados para que o condomínio fique de fato muito seguro. Aproveito para te convidar que logo logo farei uma live junto com um parceiro que é especialista em impermeabilização e laje de supressão. Então fiquem ligados, fiquem atentos, porque logo logo vou divulgar para vocês e vai ser uma live de muito conhecimento, muita inovação e outra, expertise e qualidade, que poucas pessoas têm acesso. Eu tenho certeza que isso vai fazer uma diferença muito grande para você. Fiquem ligados. Deixe o seu like, deixe o seu comentário, qualquer dúvida, qualquer sugestão. Estou sempre disposto e sempre aberto para poder estar conversando e compartilhando aí, trocando conhecimento. Valeu, até a próxima.